Olá, meus queridos irmãos, bom dia, a graça e a paz do nosso Rei Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos aqui hoje no nosso Almoçando com Deus, de pé, em fé, contra o vírus. Deus abençoe o seu lar, viu? Hoje nós estamos aqui para mais uma vez cumprir essa missão que Deus nos deu de estar abençoando a sua vida. Quero dar um bom dia aqui à minha amada esposa, está conectada, a Marcelinha, Deus abençoe. O Vitorino, Deus abençoe, querido Vitorino, seja fortalecido por Deus. Quero abençoar aqui a vida de todos que já estão conosco, né? A Nana Save, Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos vocês que já estão conectados conosco, né? O propósito é de nós falarmos agora, em meia hora, a palavra de Deus, que são as boas novas de salvação, é aquilo que nos traz edificação, é aquilo que nos fortalece contra todo o mal. Lembrando que a nossa luta, ela não é contra sangue e carne, mas é contra todo principado, contra todo principado e potestade maligna, né? E hoje nós vamos falar sobre, de novo, Jesus e a oração. Afinal de contas, Jesus tem sempre muito para nos ensinar através da oração e pela oração. E nós vimos em outros episódios que nós fizemos aqui, as lives, falamos ali sobre alguns princípios que no Evangelho de Mateus tem sobre a oração, depois vimos sobre Marcos, Lucas, e hoje nós vamos dar uma olhada sobre o que diz sobre oração no livro de João, né? E tem algo muito interessante aqui, que João, ele de uma forma diferente dos outros evangelhos, ele traz uma visão diferente a respeito da oração, mas não diferente no sentido de confrontar, no sentido de um complemento, né? Quando você analisa, né? Jesus disse isso, olha, examinai as escrituras, vocês estão errando porque vocês não estão examinando as escrituras, examine as escrituras porque elas falam de mim e falam da vida eterna. Então quando a gente examina ali Mateus, Marcos, Lucas, João, sob o prisma de um ponto de estudo do caso agora que nós estamos falando da oração, nós conseguimos então formular as nossas orações de maneira que elas sejam eficazes, que elas produzam resultados favoráveis ou a nós, ou por quem nós estamos orando, ou situações pelas quais nós estamos orando. Afinal de contas, a oração é o meio pelo qual nós temos um relacionamento com Deus. E também nós fazemos nossas intercessões, petições, gratidão, pelo veio da oração, né? Então eu separei aqui dois textos bíblicos de João. Um parece que fala de oração e costumeiramente nós, assim, eu já usei esse versículo entendendo que era a oração. E na verdade não é, né? E claro, depois que o Espírito Santo esclareceu, me trouxe à luz do que se tratava esse versículo, eu não mais o usei para a oração. Eu uso ele agora de forma correta, de forma como ele é o ensinamento, né? E então nós vamos aqui avaliar dois versículos que estão na Bíblia, que é em João capítulo 14, versículo do 10 ao 14, e depois nós vamos ler também João do capítulo 16, 23 e 24. Então eu vou ler primeiro aqui João capítulo 14, versículo de número 10 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora o outro versículo que eu quero fazer contraponto, né, a respeito desse versículo, que parece falar da mesma coisa, mas não falam da mesma coisa, falam de coisas diferentes, é João 16, 23 e 24, diz assim, ó: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo que se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então eu li aqui para vocês dois versículos que aparentemente parece falar da mesma coisa, de oração, mas não fala, né? Eu sei que muitos irmãos vão ficar surpreendidos em eu dizer para vocês que João 14, do 10 ao 14, não está falando sobre oração, está falando sobre autoridade. E João capítulo 16, 23 e 24, sim, ali fala especificamente sobre oração. Então eu vou deixar para falar de João capítulo 16, versículo 23 e 24, num outro dia, talvez amanhã ou talvez na sexta-feira, de acordo com o andamento que o Espírito vai nos dando aqui. Mas deixa eu tratar com vocês aqui a respeito de João capítulo 14, versículo 10, do versículo 10 ao versículo 14, né? Muitos pensam que esse versículo fala sobre oração, e ele não fala sobre oração. Por quê? Mas eu sempre fui ensinado, pois é, eu também havia aprendido e fui ensinado que João 14, do 10 ao 14, falava de oração. Mas está escrito ali, pastor, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas não tá claro, pastor? Não é oração? Não é oração. Aqui fala sobre autoridade. Se nós pegarmos o contexto, lá no início do versículo 14, o que está acontecendo lá? Jesus está dizendo, Jesus já estava avisando nos versículos anteriores, Jesus estava avisando que era necessário que ele morresse, que precisava ele morrer, se ele não morresse, o Consolador não viesse. E ele estava falando esse assunto sempre com os discípulos. E ele estava avisando. E aí os discípulos estavam com o coração conturbado. E ele diz lá no início lá do versículo 14, não se turbe o vosso coração. Ora, para Jesus dizer aos seus discípulos que não é para ficar com o coração atribulado, né? Significa que Jesus viu esse povo está ficando atribulado. Eu estou aqui avisando que o que já está escrito na lei dos profetas, nos profetas, na Torá, né? Que eu vou morrer, está escrito lá em Salmos 24, que entre o Rei da Glória, que é necessário eu morrer, 22, que eu vou sofrer, né? Salmos 22, e eles estão ficando atribulados. Então, no desenvolver do diálogo entre eles, aí Jesus começa a trazer conforto ao coração deles, dizendo, olha, ele vai lá e diz assim, ó, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou para lá e eu vou preparar a morada para vocês, tipo assim, tranquiliza aí o coração, eu vou lá preparar a morada para vocês, e quando tudo estiver pronto, eu vou vir buscar vocês, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Ele está trazendo conforto e consolo ao coração dos discípulos, para que o medo não entre no coração deles. Mas eles ainda não captam, né? E ainda aí o Tomé, ele toma a palavra e diz assim, Senhor, nós não sabemos para onde vais, porque Jesus disse, olha, vocês sabem o caminho que eu vou. Certo? Na realidade eles sabiam que ele estava falando de ir para Deus, para o Pai. Mas Tomé disse assim, não sabemos. E aí Jesus diz aquilo em 14, 16, diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eles entendiam muito bem do que Jesus estava falando, porque todo aquele que queria se apresentar a Deus naquela época, teria que ir ao templo de Salomão,
né? E as 3 portas que davam acesso até o Santo dos Santos, as portas elas eram nominadas. Então ela tinha a porta ali de entrada para o átrio, o nome da porta era Caminho, do átrio para o santo lugar era Caminho, Verdade, e a porta que dava acesso, ou a cortina que dava acesso para entrar no Santo dos Santos, era Vida. Então Jesus está dizendo, olha, para chegar até lá o Pai, eu sou. Vocês estão me vendo? Eu estou com vocês. Não turbe o vosso coração. Perceba que o versículo não trata, o capítulo não vai tratar de oração, e sim de autoridade. Eu estou aqui, talvez, trazendo um conteúdo um pouco mais denso, mas para que você não use mais esse versículo como base de oração, mas sim como base do que ela é, de autoridade. Perceba o que diz aqui, o versículo 7 diz assim, ó, e se vós me conhecedes a mim, também conhecereis meu Pai, e já desde agora o conheceis. Ou seja, ele está dizendo, vocês têm conhecido o Pai porque vocês têm me conhecido e tendes visto. Aí o Filipe diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Em outras palavras, sabe o que o Filipe estava dizendo ali? Senhor, nos leva junto. Nos leva junto, aonde o Senhor quiser ir, aonde você quer ir, aonde o Senhor vai, nos leva junto, Senhor. Ora, sejamos sinceros, né, queridos? Sejamos sinceros. Vamos nos contextualizar, né, com os discípulos da época. Eles estavam vivendo os 3 melhores anos da vida deles. Eles estavam ouvindo ministrações que era a própria palavra viva. As ações sobrenaturais aconteciam numa naturalidade tal que eles olhavam-se um para o outro e diziam assim, uau, cada dia está melhor. Não só pelas ações sobrenaturais, mas por tudo que a gente tem aprendido, por tudo que a gente tem visto. O pão não tem faltado, e quando falta de um pão, ele multiplica e alimenta a multidão. Né? A gente tem visto ali pessoas endemoniadas que vêm dominada pelo mal, e ele liberta essas pessoas desse mal, que essas pessoas estavam cativas, e agora essas pessoas elas têm as suas vidas recuperadas de volta. Essas pessoas têm a possibilidade de ter uma vida social, de poder trabalhar, de poder empreender, de poder ir na sinagoga ou ao templo de Salomão e lá glorificar a Deus. Pessoas que nós vimos aqui, cegas, coxos, né? Leprosos, que não tinham nenhuma vida social, eram impedidas, viviam à margem da miséria, com fome, desnutridas, enfim, havia situações que mudaram a realidade desses discípulos. Eles viram coisas que era a realidade do reino de Deus sendo implementada numa terra de dor, numa terra que está encharcada pelo pecado. Ora, vamos nos colocar no lugar deles. É óbvio que nós iríamos dizer a mesma coisa. Senhor, aonde tu vai, nós queremos ir junto. Para com esse papo de que o Senhor vai nos deixar e de que o Senhor vai embora e que nós vamos ficar aqui. Não. O Senhor está falando aí do Pai, então nos mostra o Pai, nos leva junto. Então era um momento de turbulência com os discípulos, não com Jesus, né? Jesus estava informando para eles que ele ia morrer, e quem estava atribulado eram os discípulos, né? Quando o reino de Deus está inteiramente dentro do nosso coração, mesmo a gente sabendo que algo possa nos acontecer de ruim, mesmo assim a paz ela não deixa o nosso coração, é muito diferente. Então, o que trata o versículo sobre exercer a autoridade? Porque daí ele vai dizendo assim, ó, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tende conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Filipe, tudo que você viu acontecer até agora é o Pai que está fazendo, Filipe. Abre o teu olho, Filipe. E ele vai dizer assim, ó, não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo,
não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras, né? Aquilo que eu estou dizendo, crede que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. E aí ele diz, né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Olha, ele está falando de obras. Claro que a oração é uma obra de intimidade, mas ele está falando aqui especificamente da obra. Ele diz para Felipe, se tu não está acreditando que eu estou no Pai, então acredite pelo menos porque estão fazendo as mesmas obras, Felipe. E aí aqui ele está dizendo assim, ó, que aquele que crê em mim fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Ele diz, olha, eu vou para o Pai. Eu estou indo para o Pai, não tem jeito, não tem vocês quererem ir junto agora, porque agora não é hora de vocês ir junto. Mas eu estou dizendo aqui para vocês, que se vocês crerem em mim, as obras que vocês viram eu fazer, vocês terão condições de fazer. Eu estou falando aqui algo mínimo. Jesus disse mais, Jesus disse assim, ó, fará obras maiores, né? Eu estou falando do mínimo. Então, o mínimo você vai fazer as obras que vocês viram eu fazer. E ele diz assim, ó, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E está aqui o ponto que nós muitas das vezes nos equivocamos achando que esse versículo fala de oração. Não, esse versículo não fala de oração, fala de execução de autoridade, de fazer as obras que Jesus deixou para nós fazer. Porque a palavra pedirdes aqui, no grego, na tradução grega, quer dizer, sabe o quê? Demandar como algo que se tem direito. A palavra pedirdes aqui, e aqui que abre o nosso entendimento, aqui que um dia abriu o meu entendimento também a respeito dessa fase que Jesus estava vivendo com os discípulos e ensinando para eles. Que a palavra pedirdes aqui fala sobre demandar algo que se tem direito, algo que foi conquistado, algo que é nosso por direito, né? E deixa eu abrir um parênteses aqui. Tudo aquilo que nós temos direito, nós só temos porque foi Jesus que conquistou. A Ele a glória, a honra e o louvor. Amém, igreja? É isso, né? Eu estou aqui, ó, com a Constituição do Brasil. Aqui tem os nossos direitos aqui, né? Como pessoa civil, aqui tem os nossos direitos, né? Eu vou ler aqui um para você aqui no capítulo 2 lá da Constituição, artigo número 5, artigo 5, acho que eles dizem assim, inciso 1º, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. E assim vai dizendo um monte de outro. Inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. E assim vai. Então são direitos que nós temos como cidadãos brasileiros. Mas eu quero lembrar a todos vocês que nós somos cidadãos do céu. Acima de sermos cidadãos brasileiros, nós somos cidadãos da pátria celestial, de uma pátria da qual a sua Constituição já está colocada, já está posicionada. Então os direitos que nós temos de fazer as mesmas obras que Jesus fez, é direito nosso. E não é Deus que vai nos impedir, porque Jesus o disse: se você crer em mim, as obras que eu faço, vocês vão fazer, e vocês vão fazer obras maiores. Então, quando as obras de Deus não acontecem, como diz as Escrituras, que é a nossa Constituição celestial, a palavra de Deus, quando elas não acontecem na nossa vida, é porque simplesmente nós não estamos exercendo a nossa cidadania celestial. E como é que eu exerço a cidadania? Como é que eu e você exercemos a cidadania celestial? Nós
rogamos, nós pedimos, não é assim? Nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus. Nós pegamos a palavra dele e exercemos autoridade. Então, se não é Deus que está impedindo das coisas celestiais acontecerem, quem está impedindo é o mal, é Satanás. Quando Jesus se deparava com um enfermo, com um endemoniado, ele nunca disse assim: não, isso aí é obra de Deus, eu não vou interferir. Não, ele disse: olha, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Mas eu vou ter a vida abundante e em todos os aspectos se eu exercer a autoridade que ele diz aqui, ó. Se vocês pedirem, se vocês demandar, né? Por exemplo, deixa eu dar aqui um exemplo aqui para esclarecer aqui o ensinamento, ó. Aqui na frente da igreja tem uma loja aqui grande chamada Avan. E vamos aqui, hipoteticamente, está acontecendo um assalto ali na loja. E tem um policial militar na frente aqui na Centenário. Como é que o policial, ao ver o assalto acontecendo, o que ele deve fazer? Ele tem que pegar a viatura, ir até o quartel, falar com o comandante, dizer: comandante, está ocorrendo um assalto na van, eu posso interferir? Se ele fizer isso, meu amado irmão, minha amada irmã, ele vai tomar uma cadeia. Já ele está revestido de uma autoridade. Agora ele tem que demandar, ele tem que fazer, ele tem que ir ali fazer a lei se cumprir. Da mesma maneira nós temos que demandar, fazer a vontade de Deus estar estabelecida, a vontade de Deus estar reinando, não a vontade de Satanás, nem a vontade do homem, mas a vontade de Deus, né? Por exemplo, já aconteceu situações de pessoas virem conversar comigo: pastor, está acontecendo isso no meu casamento. E eu conversei com a minha mulher e ela me deixou, tal, e eu perguntei por quê. Ela disse assim: não sei. Ela disse assim: não sei, pastor, tu é bom para mim, tu faz tudo, tu não deixa faltar, tal, carinhoso, atencioso, pá. Aí, orando, o Espírito Santo me ajuda, né? Porque parece que está tudo conforme é para ser, mas aí o Espírito Santo trouxe para mim uma pergunta a fazer a esse homem. Assim: você exerce sua autoridade em Cristo? Como assim, pastor? Você já orou dizendo para todo mal? Você já demandou, deu ordem mesmo para que o mal pegue tudo que é dele, a inveja, o olho grande, os ciúmes, e ele sai da sua vida? Ele disse assim: não, pastor, eu não fiz isso porque eu estou vindo na igreja, o senhor me vê aqui, eu estou todo domingo aqui, vez e outra eu estou na quarta, eu vim na atitude jovem, o senhor me vê aqui na igreja, eu fiz o CFC, eu disse: não, querido, não é isso que eu estou falando. Você está dentro da igreja não quer dizer que você está exercendo autoridade, que você está demandando, porque se você não demanda, se você não exerce sua autonomia conquistada por Jesus, a sua autoridade em Cristo, você não está exercendo o reino de Deus. Aí você pode dizer: eu estou na igreja, mas olha que o mal está sobressaindo sobre a minha vida, né? Jesus disse que pelo mundo nós vamos passar por aflições, mas ele disse que nós vamos passar por aflições e não permanecer em aflições. Então há coisas e há aflições e aflições. Há aflições que vêm por um chamado, por um propósito, mas mesmo assim essa aflição passa, né? E aí, dentro desse testemunho que estou dando para vocês, orei em nome de Jesus para que esse mal fosse desfeito. Qual que é a conclusão do testemunho? Pois a esposa dele, que havia o deixado, né,
foi numa outra igreja e ela já estava com outro namorado, e esse namorado converteu e conversou lá com o pastor dizendo o seguinte: olha, eu fiz coisa errada, eu peguei uma mulher que não é minha, eu estou dizendo para ela aqui, ó, volta para o teu marido que eu estou indo embora. Ou seja, o mal foi quebrado por exercer a autoridade. Outro testemunho que eu lembrei aqui enquanto eu meditava nesse assunto para ministrar a vocês. Uma certa vez, lá em Passo Fundo, eu estava cruzando assim numa rua e um pastor muito querido da nossa comunidade lá, ele não estava vindo aos cultos, e assim, podia faltar que faltasse, mas aquele pastor não faltava. Mesmo que ele não pregasse, ele sempre estava ali, mas ele já há algum tempo não estava, alguns dias, eu não lembro se semana, ele não estava vindo. E eu não estava sabendo por quê, né? Que ele não estava vindo, né? E aí, ali naquele tempo eu servia ali de diácono nos cultos da tarde, e é onde esse pastor normalmente também pregava. Aí o que aconteceu? Eu estava cruzando numa rua lá a pé em Passo Fundo, e eu olhei assim para dentro de uma casa, estava a porta aberta, e esse pastor estava lá, sentado assim no sofá, com uma cara de desanimado, com a perna com uma ferida grande. Como ele trabalhava com móveis, ele bateu aquela perna em algum móvel lá e abriu um corte, e aquilo ali não estava cicatrizando, e estava, né, inflamado ali, infeccionado. E ali ele desanimado. E eu disse: ô pastor, senhora, o que está acontecendo? E tinha ali junto um outro irmão ali junto com ele também, assim, né, comovido, aquela situação assim de comoção, né? Eu olhei aquela situação, meus irmãos, eu não era, né, não tinha o título de pastor que tenho hoje, era um irmão, né? E continuo sendo um irmão, né? O título é só, né, algo que nos demanda até um compromisso ainda muito maior em responsabilidade de fazer a obra. Mas naquele momento subiu um fogo dentro de mim assim, e eu falei da seguinte forma assim, né? Eu disse: pastor, o senhor está pensando que Deus quer que o senhor esteja aí, abatido, desanimado? O senhor pensa que Deus quer que você fique aí com essa ferida aberta? Deus quer que o senhor esteja lá na igreja, fazendo o trabalho lindo que o senhor faz, pregando, as pessoas se convertendo, aconselhando, apacentando, dirigindo. Não, eu falei para ele assim: não, em nome de Jesus esse mal vai sair agora. Não, e ele estalou os olhos assim, sentou no sofá, né? O outro irmão também, né? Já começou, amém, amém. E ali em nome de Jesus nós oramos ali contra aquela ferida, e nós temos assim: em nome de Jesus, enfermidade caia por terra, seja sarado, curado em nome de Jesus. Nós demandamos aquilo que já nos foi ortogado pelo nome de Jesus, exercemos a autoridade. Qual é a conclusão? Querido, na mesma semana o pastor estava de volta na igreja, foi me mostrar a perna, olha que poleto, está cicatrizando assim, de uma maneira assim espetacular. Claro, o nosso Deus é espetacular, o nosso Deus é, mas nós temos que exercer a autoridade. Então esse versículo aqui, esse ensinamento de João, capítulo 14, do 10 a 14, não fala sobre oração ao Pai, fala sobre exercer a autoridade que Jesus nos deu. Tanto é que Jesus está dizendo aqui, ó: se você pedir ou se você demandar algo no meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Ficou mais claro para você? Se você demandar algo em meu nome, no nome de Jesus, Ele vai fazer, porque a obra é dele, para a glória de Deus Pai. Quer ver um outro exemplo aqui para concluir, porque eu sei que já deu horário, meio-dia, mas permita-me aqui em 2 minutos mostrar para vocês, em Atos capítulo 3, versículo do 1 ao 8, fala sobre isso, né? João e Pedro estavam subindo a hora nona para a oração, chegando ali a Porta Formosa, estava ali o coxo de nascença, e ele pede uma esmola, e o que Pedro e João falam? Olha para mim aqui, eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, ele demandou, ele exerceu a autoridade. Você não vê ali Pedro dizendo assim: peraí que nós vamos orar aqui a Deus, Deus,
levanta esse coxo em nome... Não. Em nome de Jesus. O Nazareno, ele diz ainda, né? O Nazareno me chamou a atenção, meu Deus. O Nazareno, por que ele usa nesse momento o Nazareno? Sabe que naquele tempo havia uma estigma sobre a cidade de Nazaré. Tanto é que quando Jesus foi apresentado a um dos discípulos, um deles disse assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É porque já havia uma estigma sobre Nazaré, que nada que vinha lá de Nazaré era bom. E esse coxo que estava na Porta Formosa, ele estava ali há 40 anos. Isso significa dizer que ele estava ali quando Jesus entrava e passava por ele, entrando e saindo do templo. Aí você pode se perguntar, mas por que então que Jesus não o curou direto, né, pastor? Por que ele não tocou ali? Lembramos que Jesus, ele se movia por fé e não por sentimento. Ele se movia por fé. E certamente alguém deveria ter ministrado em algum momento para aquele coxo, que deve ter perguntado: quem que é esse cara? Esse cara veio lá de Nazaré, é um nazareno. Mas agora, de maneira diferente, Pedro e João dizem assim, ó, em nome de Jesus. Ou seja, ele demanda no nome que é sobre todo nome, e diz para o coxo: em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E a Bíblia diz que ele se colocou de pé, ficou firme. Ei, é para nós ficar firmes, de pé. Amém? E para encerrar essa live aqui, eu quero demandar agora sobre a sua casa, sobre a sua vida. E se você me dá essa autonomia e autoridade, porque você que está me ouvindo é que tem o governo da sua casa, né? A minha oração, ela não vai ter eficácia se você não concordar, porque Deus respeita a autoridade que Ele deu para cada um de nós. Então a oração que eu farei daqui para aí, ela só vai ter eficácia se você disser: amém, pastor, eu concordo com a sua oração, eu concordo com a palavra que você vai deliberar agora. Então a oração, ela vai encontrar eficácia porque você concordou. Então, em nome de Jesus, eu declaro que nenhum mal atingirá o seu lar, a sua família, os seus familiares. Em nome de Jesus, não haverá falta sobre a sua casa. Muito antes, pelo contrário, depois dessa situação passar, virá da parte de Deus sobre a sua vida sabedoria, graça para você empreender, trabalhar e adquirir tudo aquilo que lhe é direito. Em nome de Jesus, que esse ensinamento da palavra de Deus fique fixado no seu coração, no seu interior, para que você alcance novos níveis na oração e na execução da autoridade que foi lhe dada no nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaro aqui que tudo aquilo que você fizer no nome do Senhor, Ele fará para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. E para finalizar, em nome de Jesus, tenha um almoço abençoado, seja fortalecido pelo poder do nosso Deus, pois é a fonte de toda força e poder que nos mantém de pé, em fé, contra todo mal. Meus amados irmãos, Deus abençoe ricamente todos vocês. A paz.